É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Eu me chamo Naman Roque, sou seminarista do JMC em São Paulo e estou por aqui até as coisas melhorarem por lá e deixarem eu retornar. Queridos, vamos orar uma vez mais? Senhor, nós neste momento queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo cative a nossa atenção, ilumine nosso entendimento, para que nós venhamos aplicar a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. 15 de abril de 1912. Você lembra ou sabe o que aconteceu nesse dia? Se você souber, pode falar. Não? Deixa eu facilitar a tua vida. O que aconteceu nesse dia foi reproduzido em um filme no ano de 1997. Um filme que provavelmente você deve ter visto porque foi um sucesso nos cinemas. Porque este filme retrata um romance em meio a uma tragédia, onde membros de diferentes classes sociais se apaixonam a bordo de um navio gigantesco. Este filme contou com uma atuação brilhante de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet e foi um sucesso nas bilheterias. Foi o primeiro filme na história do cinema a arrecadar mais de 2 bilhões de dólares. Este filme contou com 14 indicações ao Oscar, dessas 14 tendo ganhado 11, sendo até hoje o filme que possui mais indicações ao Oscar na história do cinema. Alguém sabe de que filme que eu estou falando? Boa, isso aí. O navio Titanic foi construído em 3 anos. E ele foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro de sua época. Ele contava com aproximadamente 2.224 pessoas a bordo. E dentro do navio havia pessoas da elite social. Tinha muitos milionários, membros da aristocracia britânica, atletas olímpicos, artistas, magnatas industriais. Ou seja, a bordo daquele navio havia pessoas que eram muito, muito ricas. E para a nossa sociedade, a riqueza ela consiste justamente nisso, em você ter muito, mas muito dinheiro. Mas no que consiste a verdadeira riqueza? O que uma pessoa precisa ter para ser verdadeiramente rica? Nessa noite nós vamos falar sobre a verdadeira riqueza. E para nós falar sobre isso, eu te convido a ler comigo um texto no livro de Lucas. Lucas capítulo 12. Verso 13, estaremos lendo até o verso 21. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13, nos diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhes respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma.
E o que tem preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus, ele nunca fez nada no seu ministério sem um propósito claro e específico. Se você olhar o livro de Lucas, nos 2 primeiros capítulos, você verá que relatam o nascimento de Jesus e a infância de Jesus. A partir do capítulo 3 até o capítulo 9, nós vemos Jesus sendo batizado por João Batista e iniciando seu ministério na região da Galileia. A região da Galileia, em Israel, ficava a aproximadamente 140 quilômetros de distância da Judéia. E nós sabemos que os principais eventos relacionados à morte de Cristo deveriam acontecer na Judéia, mais especificamente em Jerusalém. Portanto, Jesus ele deveria se locomover da Galileia até a Judéia. E 140 quilômetros para se percorrer a pé ou de jumento é uma distância bastante considerável. E é por isso que a partir do capítulo 10 de Lucas, nós vemos Jesus iniciando essa jornada até a Judéia. Mas Jesus ele faz essa viagem bem tranquilo. A gente vê ele parando nas localidades, fazendo um milagre aqui, pregando um sermão ali. E no capítulo 11 de Lucas, nós vemos Jesus ele se deparando com aqueles haters que ele tinha, com aqueles homens que o odiavam, os fariseus. E os fariseus começam a tentar pegar em Jesus em algum erro, mas Jesus ele estava num momento de grande autoridade do seu ministério. É por isso que Jesus acusa, censura os pecados destes homens. E é claro, ele usa essa oportunidade para ensinar os seus discípulos no início do capítulo 12 de como eles deveriam se portar diante de crises e perseguições vindouras. E é neste contexto que certamente um homem que estava no meio da multidão, ele olha para Jesus e vê a autoridade que Jesus tinha e como ele estava se portando com firmeza diante dos fariseus, e ele pensa, bom, essa é uma grande oportunidade para mim ganhar mais dinheiro. É isso que o verso 13 nos informa. Olha o verso 13 comigo. Diz, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que parta comigo a herança. Veja, o que está acontecendo aqui é algo que com certeza você já deve ter presenciado, ou na tua família, ou na família de outra pessoa. A famosa briga por herança. Eu, na minha família, já tive isso recentemente. Minha avó faleceu há mais de um ano. E aí, assim que ela faleceu, meu avô ainda vivo, já apareceu gente interesseira de tudo que é lado, querendo dividir, vender terra para ter a sua parte e assim por diante. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Este homem, ele está numa discussão com o seu irmão sobre a parte na herança. Mas veja, o que ele quer é usar a autoridade de Jesus para conseguir o seu sucesso pessoal. E para fazer isso, ele usa de uma palavra bem educada. O verso 13 nos informa que ele fala para Jesus, mestre, chama Jesus de mestre. Esse era um título usado exclusivamente para os rabinos, para os grandes doutores da lei em Israel. Porém, depois de usar este gesto educado, ele comete um grande erro. Um erro bem grave. Olhe comigo como ele fala com Jesus. Ele diz, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Veja, sabe, seria uma coisa este homem chegar para Jesus e dizer assim, mestre, eu e meu irmão estamos discutindo acerca de nossa herança. O Senhor pode ser o nosso mediador? O Senhor pode nos ajudar? Mas não é isso que este homem faz. Este homem dá uma ordem para Jesus. Ele diz, mestre, ordena, manda meu irmão repartir a herança com ele. Aqui cabe a eu e você uma reflexão em relação à atitude deste homem. Este homem ele comete um erro, porque ele está ordenando o Criador de todas as coisas. Ele já determinou no coração dele o que ele quer. Ele quer apenas usar a autoridade de Jesus para concretizar os seus objetivos. E por vezes, eu e você não agimos dessa maneira também. Nós já sabemos exatamente o que nós queremos. E aí as nossas orações são mais ordens para Deus, o Criador de todas as coisas, do que realmente pedidos. E veja, sabe qual que é o grande perigo de nós fazermos isso? É de nós ouvirmos de Deus uma resposta que nós não queremos.
como este homem ouviu. Olhe comigo no verso 14. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Veja, Jesus disse assim: não vou julgar a causa de vocês. Não sou juiz em Israel. Veja, e por que Jesus faz isso? Por que Jesus ele não julga a causa deste homem? Jesus sabia que a lei romana exigia a divisão de partes entre as pessoas. Mas Jesus ele não faz isso porque Jesus tinha claro em mente qual era a sua função aqui na terra. Jesus não havia vindo para ser um juiz ou rei sobre a nação de Israel. Jesus havia vindo para morrer pelos eleitos, para salvar os perdidos, e ele sabia disso. E é por isso que neste momento Jesus trata de não desperdiçar o seu tempo com coisas que ele não foi chamado para fazer. E lembre-se, os discípulos estavam com Jesus aqui e aprendendo com Jesus. E aqui Jesus está ensinando uma lição importantíssima aos seus discípulos e que cabe a mim e a ti também. Sabe como é importante eu e você sabermos o que nós somos e o que nós não somos chamados para fazer? Eu e você não somos chamados para fazer tudo, incluindo coisas que pedem a nós e nós poderíamos fazer, mas não é a nossa função, não é a nossa responsabilidade. Veja, Jesus ele não estava mostrando indiferença sobre as decisões judiciais que precisavam ser tomadas, mas ele estava mostrando que há um ganho maior, que ganhar uma herança e uma perca maior que a perder. Jesus não era um juiz sobre Israel, e por isso ele trata de começar a tratar o coração deste homem. Sabe, se eu e você tivermos claro em mente qual é a nossa função na igreja, qual é a nossa função em casa, como pai, como mãe, como filhos, na escola, na faculdade, a nossa posição, se nós tivermos claro em mente quais são o nosso chamado, qual o lugar que nós devemos estar, vários conflitos serão evitados. Como Jesus evita um aqui. Se Jesus começa a se envolver para resolver este caso, os fariseus começariam a acusá-lo. Mas Jesus não faz isso. Como é importante eu e você saber qual é o teu chamado, qual é a minha e a tua vocação. E Jesus, sendo um profeta, ele agora usa dessa oportunidade para começar a tratar o coração deste homem. E a ensinar este homem que a verdadeira riqueza, ela não está apenas no dinheiro. Que a verdadeira riqueza, ela está em primeiro lugar, em um coração grato. A verdadeira riqueza, ela está em primeiro lugar em um coração grato. É isso que Jesus passa a ensinar a partir do verso 15. Olhe comigo no verso 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A palavra aqui, avareza, traduzida do grego, é uma palavra muito descritiva. É uma palavra que literalmente significa a sede de ter mais, de ter sempre mais e ainda mais. O que Jesus está acusando aqui é o pecado da cobiça e da ambição, que é um pecado onde uma pessoa ela não consegue estar satisfeita com aquilo que ela tem. Então ela termina a reforma numa casa e ela termina a reforma na sua casa e aí já está pensando na próxima reforma. E ela nem parou para ser grata por aquele momento. Aí ela consegue um novo posto no seu trabalho e ela já está cobiçando o próximo. E ela nem mesmo parou para agradecer por aquele que ela já conseguiu. E aí ela consegue um aumento no salário e ela já está cobiçando o próximo aumento, sendo que ela nem parou para ser grata por aquilo que ela já tem. Veja, eu não estou dizendo que a gente não deve desejar crescer na vida, que nós não devemos alcançar novos horizontes, que nós não devemos ter conquistas pessoais. Não, não é isso. O pecado da ambição e da cobiça, ele consiste em você passar a maior parte do seu tempo desejando ter o que é do outro, em vez de passar a maior parte do teu tempo sendo grato por aquilo que você já tem. A verdadeira riqueza, ela consiste em um coração grato, em primeiro lugar.
Uma pessoa que é grata por aquilo que ela tem. Este homem, ele não estava sendo grato. Tudo que ele queria era mais e mais. Agora veja que Jesus passa a ensinar, a partir do verso 16, que a verdadeira riqueza, ela não está apenas em um coração grato, mas ela também está em um coração confiante em Deus. Olhe comigo no verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Veja, as parábolas eram um recurso que Jesus usava para as pessoas que ele quisesse que entendessem, entendiam a sua mensagem. E aqui ele não quisesse que entendessem, não entendiam. É isso que ele diz no livro de Marcos. Mas a gente pode ver que Jesus, nas suas parábolas, ele usa sempre de figuras bastante conhecidas dos judeus. Neste caso, Jesus está fazendo uso de um agricultor. E veja a ênfase que Jesus está dando. Ele diz que o campo de um homem rico produziu com abundância. O que Jesus está enfatizando aqui é que este homem da parábola, ele havia feito uma grande plantação e ele havia tido uma grande colheita, mas não foi por causa dos méritos dele, foi porque o campo produziu muito bem. Sabe, isso me lembra a minha infância. Quando na minha infância nós morávamos no Rio Grande do Sul, meus avós aqui no sudoeste do Paraná, e aí nós vínhamos para cá fim do ano com a família, nos momentos mais esperados por eu e meu irmão, porque sítio da avó, né, tem bolacha, dá para correr, dá para nadar no rio, dá para fazer um monte de coisa. E aí eu lembro que meu pai, né, com a conversa com meu avô, que sempre plantou, a conversa girava em torno disso. E como é que foi a plantação do feijão, do milho esse ano? Deu boa, não deu boa? E aí o tempo sempre entrava na conversa. Olha, esse ano aí a geada foi forte, atrapalhou, ou choveu demais, ou choveu pouco, ou teve sol, não teve muito sol, coisas desse tipo. Por quê? Porque por mais que um agricultor faça tudo correto, ele depende de uma variável que ele não controla, o tempo. E o que Jesus está enfatizando aqui nessa parábola é que este homem teve uma boa colheita, mas não foi por causa dos méritos dele. O que Jesus está falando é: o campo de um homem rico produziu com abundância. Veja, se a ênfase estivesse no homem, a frase seria exatamente o contrário. Seria dizendo que o homem rico produziu com abundância no seu campo. Mas veja que mesmo este homem, tendo tido uma grande colheita com méritos que não foram dele, ele cria um dilema no próximo verso. Ele diz assim, no verso 17: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Veja, este homem, ele está tão cheio de si mesmo, tão cheio de confiança em si mesmo, que ele cria este dilema. O que ele vai fazer com tanta riqueza? E eu te convido a pensar sobre 3 respostas que nós poderíamos dar para ele. 3 possibilidades que ele poderia fazer com tanto dinheiro. A primeira delas, este homem poderia pegar um pouco da sua riqueza e dar aos pobres. É uma grande possibilidade. Com certeza este homem conhecia pessoas que eram mais pobres que ele, e ele poderia compartilhar um pouco da sua riqueza. A segunda opção, a segunda resposta que nós poderíamos dar a este homem é: ele poderia pegar parte do seu dinheiro e levar ao templo. O templo em Jerusalém era uma relíquia, exigia muita grana para mantê-lo em pé, e ele poderia ter feito isso. A terceira resposta que nós poderíamos dar a este homem é que este homem poderia pegar parte do seu dinheiro e fazer uma ação social. Não muito diferente dos nossos dias. Naquela época, várias crianças não tinham acesso a uma boa educação que era oferecida nas sinagogas. Este homem poderia pegar parte do seu dinheiro, levar até as sinagogas, e aí os rabinos fariam uma espécie de bolsa para ajudar essas crianças que necessitavam de educação. Mas veja que nenhuma dessas 3 possibilidades passou pela cabeça deste homem. Este homem, ele estava tão confiante em si mesmo que ele decide guardar o que ele tem. É isso que o verso 18 nos informa. Veja, ele diz:
farei isto: destruirei os meus celeiros e reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Veja, este homem, ele estava tão confiante em si mesmo, ele se achava o dono de tudo que ele tinha, mas este homem não sabia que a confiança sem o Senhor é inútil. Veja, a confiança é algo importante, é algo necessário. Imagine você entrando numa sala de cirurgia e você olha para o médico e diz: está confiante que vai ser uma boa cirurgia? Mais ou menos, não sei, estou muito confiante. Você se sentiria confortável? Óbvio que não. A confiança, ela é algo importante, mas a confiança sem Deus, ela é inútil. E sabe essa ação deste homem tão confiante, sabe o que me lembra? O Titanic. O Titanic, ele foi construído para ser construído por uma das maiores empresas de industriais pesados do mundo. Ele possuía 16 compartimentos no seu casco, da forma que se 4 deles se rompessem e fossem inundados, o navio ainda poderia prosseguir viagem. O comandante daquela viagem era o capitão Edward Smith, que era o marinheiro nada mais, nada menos, mais bem pago de sua época. Isso justamente pela qualidade profissional que ele tinha. Havia vários milionários que só viajavam de navio se fosse com o capitão Edward Smith. Ele era uma espécie de celebridade. Se fosse nos dias de hoje, ele teria milhões de seguidores no Instagram e nas redes sociais. Veja, os construtores do Titanic, eles estavam tão confiantes que eles garantiam que o navio não afundaria em hipótese alguma. Estavam tão confiantes que eles colocaram apenas 20 barcos salva-vidas. Esses barcos conseguiriam salvar apenas 1.186 pessoas, um pouco mais da metade da tripulação. Mas para que colocar mais barcos salva-vidas? O navio não iria afundar? Nunca. A revista The Shipbuilder publicou no ano de 1911 um artigo onde ela se referia ao Titanic e ao Olympic, que foi um navio construído pela mesma empresa, na mesma época, dizendo isso aqui, abre aspas: na medida do que é possível conceber, estes 2 maravilhosos navios são projetados para serem inafundáveis. Fecha aspas. Você consegue ver? A confiança destes homens estava tão elevada, tão elevada que eles não esperavam que às 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril de 1912, o navio colidiria com um iceberg gigantesco e levaria muitas pessoas à morte. Veja, neste momento, cabe a mim e a você refletir sobre onde nós temos colocado a nossa confiança. Este homem, ele era extremamente confiante nele mesmo. E onde eu e você temos confiado? Sabe, é muito fácil eu e você colocarmos a nossa confiança em nós mesmos. E aí você está indo bem no trabalho, está tendo um bom desempenho na faculdade, na escola, e aí você diz: eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou competente. Mas a verdadeira riqueza, ela está no coração confiante em Deus. E uma pessoa que reconhece que todas as habilidades que ela possui, que tudo que ela faz, não vem dela mesma, mas vem de Deus. A nossa confiança não deve estar estabelecida em nós mesmos, nos nossos dons, nos nossos talentos, naquilo que nós somos, mas sim em Deus. E a nossa natureza corrompida pelo pecado sempre vai estar tentando dizer o contrário. Sempre vai estar tentando te induzir a confiar em você mesmo. Como os construtores do Titanic fizeram. Como este homem estava fazendo. Confiante em si mesmo. Confiando na sua capacidade e não confiando em Deus. Onde eu e você temos confiado? Onde eu e você temos confiado para nossas decisões no futuro? Sobre o que vai acontecer amanhã, diante de um tempo de pandemia que parou o mundo.
Talvez você tenha ficado completamente afligido, mas talvez você tenha ficado completamente confiante. Eu tenho uma boa reserva no banco, o meu trabalho não parou, as coisas estão acontecendo bem. E aí você confia nisso e não em Deus. Se as coisas estão indo bem, é porque Deus é quem está proporcionando isso, e não as nossas habilidades. A verdadeira riqueza, ela está em um coração grato, mas ela também está em um coração confiante em Deus. E veja que este homem, ele fala com tanta propriedade, como se ele fosse o dono do tempo. E tão confiante que agora ele começa a planejar o que ele vai fazer com a sua riqueza. Olhe comigo no verso 18. Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Verso 19. Então direi à minha alma: tens em depósito bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Este homem agora ele tem tudo. Ele tem comida, ele tem bebida para a vida toda. E a última palavra que ele usa, regala-te, é uma palavra muito interessante. Porque no grego ela nos informa, é uma palavra que demonstra que este homem, essa palavra literalmente pode ser traduzida assim: seja alegre em você mesmo. O que este homem estava dizendo para a sua alma é assim: alegre em si mesmo, eu encontrei a felicidade. Sabe a felicidade que o mundo tanto fala, que o mundo tanto procura? Este homem estava com plena certeza que agora ele havia encontrado. Agora ele era um homem feliz. Agora ele poderia descansar porque ele tinha riquezas para muitos anos. Mas o que este homem não esperava é que neste momento da história, Deus começaria a falar. Olhe comigo no verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Deus começa chamando este homem de louco, insano, que é sinônimo de insano, insensato. E sabe por quê? Porque naquela noite, este homem teria o encontro mais importante da sua vida. Naquela noite, este homem não se encontraria com um grande rabino de Israel, ou com um líder religioso, com seu artista favorito, ou seja lá o que for. Não, naquela noite, este homem se encontraria com o próprio Deus. Naquela noite, este homem estaria frente a frente com o seu Criador. E o grande problema é que este homem havia desperdiçado toda a sua vida buscando riquezas, buscando coisas nessa terra, e havia esquecido deste encontro tão especial. E aqui Jesus nos ensina a terceira grande lição da verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza, ela está em um coração grato, está em um coração confiante em Deus, mas ela também está em um coração focado na eternidade. A verdadeira riqueza, ela está em um coração focado na eternidade. De nada adianta eu e você vivermos nessa terra, fazendo planos e mais planos para essa terra, e não termos absolutamente nenhuma preocupação com a nossa eternidade. Porque o pequeno período de tempo que eu e você vivemos aqui define toda a nossa eternidade. Isso não é discurso para colocar medo ou algo do tipo. Isso é a realidade que as Escrituras nos ensinam. O que eu e você fizermos em um pouco período de tempo aqui nessa terra, ela definirá toda a nossa eternidade. E este homem havia se esquecido disso. Ele havia gastado toda a sua vida correndo atrás de riquezas, e ele tinha esquecido que a verdadeira riqueza, ela está em um coração focado na eternidade. E eu e você? Onde temos focalizado as nossas energias? Temos nós focado na eternidade? Temos nós feito coisas nessa terra pensando na eternidade?
Ou será que nós andamos tão atarefados, preocupados com as coisas aqui, esquecido deste encontro tão importante que eu e você um dia teremos também? Sabe, é curioso porque diante de uma pergunta tão confrontadora que Deus faz para este homem, Deus chama este homem de louco e faz uma pergunta para ele. Essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Ele faz uma pergunta. E aí é curioso, porque a gente quer saber a resposta. O que este homem disse para Deus? O que este homem falou para Deus? A gente não sabe. A parábola acaba aqui. E sabe por quê? Jesus usava deste recurso? Porque Jesus usava deste recurso para fazer tantas pessoas que estavam ouvindo a parábola, quanto eu e você, depois de 2000 anos, refletirem sobre o mesmo ponto. A pergunta não é exclusiva para este homem, a pergunta é para mim e para você. E o que eu e você temos feito, para quem será? Para quem será? Veja que Jesus encerra no verso 21. Olhe comigo no verso 21. Ele diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus conclui ensinando que a verdadeira riqueza ela está em um coração grato, em um coração confiante em Deus, em um coração focado na eternidade. E apenas uma pessoa que possui seu coração centralizado nisso é que alcança a verdadeira riqueza. De nada adianta eu e você termos muita riqueza física nessa terra. De nada adianta. Porque nós devemos buscar é ser ricos para com Deus. Para com Deus. Que Deus nos ajude. Vamos orar, irmãos? Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que nos exorta, que nos confronta, que nos apresenta o quão puro e justo é o teu caráter. E nós queremos humildemente rogar a ti, Deus, que o teu Espírito Santo ajude-nos a tomar ações, a mudar práticas para que nós venhamos centralizar o nosso coração e buscarmos a verdadeira riqueza. Que nós venhamos, Senhor, desejá-lo, amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com tudo que é em nós, para, Senhor, manifestar a glória de Cristo nessa terra. Ajude-nos, Deus, a não ter o nosso coração tão preocupado com as coisas aqui, mas confiar em Ti, mas preparar as coisas para que nós venhamos fazer algo para a eternidade. Que o Teu Espírito Santo venha nos incomodar, Senhor, diante dessas realidades. Que nós não venhamos ser nécios, como este homem, que desperdiçou toda a sua vida, mas que nós venhamos nos preocupar hoje, Senhor, hoje, diante da realidade que a nossa vida apresenta. Para que Deus, no dia que nós tivermos que estar diante do Senhor, nós possamos ser chamados de servos bons e fiéis e entrar, Deus, para participar da glória eterna. É em nome de Jesus que oramos. Amém.